Eu quero já começar compartilhando algo bem pessoal com vocês, algo que aconteceu algumas semanas atrás. Nós tivemos o aniversário do pastor Carlos Alberto, não é verdade? Ele fez 80 anos. E foi uma festa linda, foi uma celebração que nós participamos lá na Comunidade da Graça, em Ermelino, Matarazzo. E eu fiquei responsável pelas canções, pela parte musical, né, deste encontro, dessa cerimônia. E as canções, elas foram pensadas para representar fases marcantes da vida do nosso pastor e que marcaram a história do seu ministério. E desde aquele dia, meus irmãos, tem uma canção que ela não sai da minha cabeça. Na verdade, desde os meus 12 anos, quando eu pisei aqui, eu ouvi essa canção muitas e muitas e muitas vezes, mas ela nunca falou tanto ao meu coração como nessas últimas semanas, e eu vou arriscar cantar ela aqui, talvez você conheça, mas é uma canção que o pastor Carlos Alberto sempre diz assim: apaixonado de novo. Quem conhece? Apaixonado de novo. Apaixonado. Se você conhece, você me ajuda. Vai lá. Apaixonado de novo por Jesus. Quero ver. Vai. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo. Agora só os mais velhos de igreja. Cada. Você conhece. Meu amor por Jesus eu nunca esquecerei. Apaixonado de novo. Apaixonado de novo, apaixonado de novo, Senhor. Quantos não conheciam essa música? Deixa eu ver. Eu acabei de cantar, não consegui, imitei ele. Pastor, se eu estiver vendo, obrigado pela piada que sempre dá certo, sempre funciona. Mas eu, de fato, irmãos, essa música, ela norteia a intenção do meu coração em trazer essa mensagem, porque eu sempre achei incrível a forma que o nosso pastor ilustrava com essa canção o fato de sermos uma igreja família e não um clube. O fato de vivermos dessa forma, com esse olhar, e que o segredo para uma vida rendida ao Senhor e em serviço ao próximo é sermos apaixonados de novo e de novo e de novo por Jesus. Isso me levou a buscar nas Escrituras alguém que poderia, através da sua história, fui procurar na Bíblia alguém que, através da sua história, pudesse cantar essa canção. Quem que representasse muito bem essa canção, talvez por causa dos seus erros, por causa dos seus acertos, e mostrar para nós, através da palavra, que é possível sermos apaixonados de novo por Jesus. E por isso, quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. João 21, do 1 ao 14, o texto diz assim, eu vou ler ali na TV. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Isso já mostra aqui a liderança de Pedro, porque ele disse, vou pescar, e os demais disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada, diga nada. Eles não pegaram nada. Ao amanhecer, no fim da madrugada, Jesus estava na praia. Quem estava na praia, meus irmãos? Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, era perto. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. A rede estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém, irmãos? Pedro é este homem que poderia cantar esta canção junto conosco nessa noite. Pedro é este homem que poderia levantar a sua voz, imagino eu, uma voz grave, e cantar, apaixonado de novo por Jesus. Porque neste momento da história, da vida de Pedro, voltar ao mar de Tiberíades, já não mais na expectativa de ouvir a voz de Jesus. Neste relato que você acabou de ler, quando Pedro volta para a praia, já não é mais na esperança de ouvir o mestre que havia transformado a sua vida. Já não mais na expectativa de ouvir a voz de Jesus, o chamando para ser um pescador de homens, mas aqui entristecido e decepcionado, pois viu morrer aquele que havia o chamado. Não só viu morrer, mas instantes antes havia negado, havia dito não àquele que transformara a sua vida por completo. Mas para que a gente compreenda este momento da história bíblica, onde eles chegam de volta nessa praia, é importante a gente voltar um pouquinho mais nos evangelhos. E você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler esse relato aqui, mas no Evangelho de Marcos, o texto vai dizer da seguinte forma: que no domingo da ressurreição, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo de Jesus e viram que a pedra havia sido removida. Você conhece bem essa história. Ouviram de um homem de roupas brancas, possivelmente um anjo, que Jesus havia ressuscitado. E estas mulheres receberam uma direção: vão, falem aos discípulos e falem a Pedro. Avisem o que aconteceu. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Por que vocês procuram entre os mortos? Ele não está mais aqui. Façam o seguinte: avisem os outros discípulos, mas falem também a Pedro. Falem a Pedro. Pedro está a caminho da Galileia. E este mesmo lugar, irmãos, e é tão bom nós conhecermos as Escrituras, porque é neste mesmo lugar, na praia, em que Jesus chamou Pedro para o ministério. E neste momento, neste relato que acabamos de ler, torna-se o lugar da prova concreta da ressurreição de Jesus e revela o interesse do próprio Cristo em aparecer especialmente a Pedro, que anteriormente havia o negado e com certeza estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Com isso eu já posso olhar para cada um de vocês nessa noite com todo o amor do meu coração e afirmar que só pode ser apaixonado de novo por Jesus. E é este o tema dessa noite, e é este o desejo que eu tenho para mim e para a sua vida, de que só pode ser apaixonado de novo por Jesus aquele que reconhece que alguma coisa mudou. Aquele que reconhece que tem algo faltando. Aquele que reconhece que já não tem mais fogo, mais paixão. Aquele que pode, porventura, entrar num prédio como esse Deus não está falando comigo, eu não consigo ouvir a Deus. Porque, irmãos, perder a paixão só é possível para nós. Perder a paixão só é possível para nós que somos limitados, que somos pequenos, que somos falhos, mas não para Jesus. Jesus nunca perde a paixão. Você pode dizer amém?
Jesus nunca perde a paixão. A paixão permanece nele, mas por causa das nossas escolhas, dos nossos erros, da nossa acomodação, por vezes dos nossos medos, por vezes do nosso orgulho, isso sim é possível. Perdemos a paixão. E é por isso que o chamado para esta noite é sermos apaixonados de novo, e de novo, e de novo por Jesus. Esse é o desejo da minha vida. Quantos querem ser apaixonados por Jesus? Que esta palavra entre no seu coração. Sabe por quê? Porque para nós, muitas vezes a nós, cabe perdermos, nos sentirmos assim, vazios, alguma coisa aconteceu, mas Jesus permanece querendo nos encontrar. Jesus permanece querendo te encontrar. Jesus permanece querendo nos ver, querendo falar conosco, ainda que por alguma razão não estejamos o reconhecendo. É bem provável que em algum momento da nossa vida com Cristo, diante de algum erro, diante de alguma pisada de bola, diante de alguma decepção, pecado, a gente se sinta tentado a estacionar, a ficar inerte, ou pior, a querer voltar para o passado, a querer voltar para uma condição de escravidão. Não é difícil ouvirmos de algumas pessoas o seguinte: quando eu não conhecia Jesus, parecia que a vida era mais fácil. Aí eu passei a andar com Deus, é luta atrás de luta, é luta atrás de luta. Eu não sei em que momento da Bíblia foi prometido para você que quando você conhecesse a Jesus, a sua vida se tornaria 1000 maravilhas. Eu acho que nenhum de nós ouviu isso. O que nós ouvimos de Jesus é que no mundo nós haveríamos de ter aflições. E o que Ele disse para mim e para você nessa noite é: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Eu creio nisso verdadeiramente. Então, por causa de alguma decepção, algum erro, queremos voltar e nos prender a um tempo de incerteza. Ainda que, e aí eu falo com você nessa noite que caminha com o Senhor, que teve um encontro real com o Senhor. Ainda que você tenha tido experiências e demonstrações que realmente marcaram a sua vida no momento de luta, de tentação, de dificuldade, de decepção, por que não? Você é tentado a parar. Você é tentado: eu não vou conseguir prosseguir, eu vou voltar para o meu lugar de origem, eu vou voltar para a praia antes dele ter me chamado, antes dele ter me dado uma vocação, eu vou voltar para o lugar onde deixa a vida me levar. Eu tenho uma experiência pessoal para contar para você. Eu era um adolescente aqui nessa comunidade. Cadê os adolescentes aqui? Deixa eu ver vocês aí. Oi. Eu tinha a idade de vocês, eu tinha um amigo muito especial. Na verdade, tenho esse amigo até hoje. E naquele momento da minha vida, a gente vivia grudado, era o meu melhor amigo. Eu tinha uma escova de dente na casa dele, já viu isso? Eu dormia lá todo final de semana, eu morava distante aqui da comunidade. Então, para participar da dinâmica aqui da igreja, eu dormia na casa dele de final de semana, a gente era muito amigo. E esse meu amigo, ele ficou apaixonado por uma outra amiga nossa. E a gente adolescente, sabe como é que é? Eu entendo vocês, eu sei, os crushes da vida. E ele se apaixonou por uma das nossas amigas e eu, achando que ia ajudar, eu meio que avisei para ela. Falei: sabe, quis dar uma de cupido. Enquanto eu falava isso, teve gente que fez, não deu certo. Ele ficou muito chateado comigo. Ele falou: não, mas por que você fez isso? Acho que não era hora. Enfim, ele ficou tão chateado comigo a ponto dele pensar, e ele falou assim: eu acho que não é legal a gente continuar sendo amigo. Acho que é melhor a gente parar. Ele repensou, a nossa amizade continuou, porque numa dessas conversas eu virei e falei: cara, eu sei que eu pisei na bola com você, me perdoa, mas e tanta coisa legal que a gente viveu junto? E tanta coisa que Deus falou conosco, tanta coisa que nós vivemos juntos na igreja. Assim, não deixa isso, eu pisei na bola, mas não deixa isso impedir a gente de viver mais coisas, porque tantas coisas que a gente viveu junto foram muito maiores do que esse vacilo que eu dei. Por que essa ilustração tão pessoal, até um pouco infantil? É porque Pedro e os discípulos, eles mostram que tal sentimento é possível, pois eles voltam após Jesus ter morrido.
após este fato que marcou a vida deles, em que eles caminharam juntos por 3 anos e viram coisas incríveis, e aprenderam coisas incríveis, após a partida desse, eles voltam para o lugar do passado. Como se agora o título de pescadores de homens já não mais fazia sentido para eles, e eles voltam a pescar peixe. Eles voltam a fazer aquilo que faziam antes de Jesus os chamar para serem pescadores de homens. Mas a gente pode se perguntar, eles voltam a pescar para sobreviver? Talvez. Eles voltam a pescar para ter uma profissão agora? Eles passaram 3 anos caminhando com Jesus, vivendo com aquilo que Jesus vivia, comendo daquilo que Jesus comia, desfrutando do tempo com o mestre não está mais entre eles. O que eles fazem? Então será que eles voltam a pescar para ter uma profissão, para ter provisão? Eu não sei, talvez, o texto não está nos dizendo isso. Será que eles voltam a pescar? Porque a pergunta que fica no coração deles é: o que nós vamos fazer sem Jesus? O que será de nós sem Jesus? E quantas vezes a gente já se perguntou isso? E se você não se perguntou, faça essa pergunta ao dia: o que seria de mim sem Jesus? Porque talvez, como eles seriam chamados aqui de discípulos se eles abandonaram a Cristo no momento mais desafiador do ministério? Será que foi por isso? Nós não sabemos. A Bíblia não mostra isso. Mas certamente decepcionados, se sentindo inadequados. E, irmãos, quantos de nós já ficamos decepcionados? Quantos de nós já não nos sentimos inadequados? Quantos de nós, após experiências incríveis com o Senhor, na caminhada com o Senhor, ou conhecendo ao Senhor, quantos de nós, após alguma luta, após algum enfrentamento, após alguma tentação, após alguma decepção, por que não, passamos a nos sentir inadequados, desajeitados, desaprovados? Isso aqui não faz mais sentido para mim, o que esse pastor prega não faz mais sentido para mim, o que eles cantam não faz mais sentido para mim, e na verdade é como se o mundo conspirasse contra você, mas quem está se sentindo um peixe fora d'água é você. Porque perder a paixão é algo que só é possível para nós, falhos. Jesus não perde a paixão por você jamais. Jesus te ama profundamente. Você crê nisso? Diga amém, eu creio. Eu quero te lembrar isso nessa noite. Jesus te ama profundamente. E eu creio que o segredo está nesta canção, que cola no ensinamento das Escrituras, que mostra com exemplo de que nós precisamos ser apaixonados por Jesus, apaixonados de novo, e de novo, e de novo. E eu creio que Pedro aqui, ele vai retratar para nós em atitudes como que nós devemos viver assim, apaixonados de novo. Eu queria que você voltasse no texto, a partir do verso 3, veja só, eles estão pescando e Jesus aparece na praia, mas vamos ver a partir do verso 3, olha só. Pedro diz assim: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite eles não pegaram nada. Naquela noite eles não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Tente imaginar essa cena, volta para mim. O Cristo ressurreto, prestes a falar com os seus discípulos. Alguns nesse meio tempo já tinham ido por outros caminhos, entristecidos. Jesus havia aparecido para eles. Você sabe bem a história dos discípulos no caminho de Emaús. As mulheres que chegavam tristes para ver ele, Jesus havia aparecido para essas pessoas, e Jesus estava prestes a aparecer para um homem que o havia negado. E o texto vai dizer, pode voltar o texto para mim, por favor?
texto vai dizer que no fim da madrugada, Jesus aparece para eles e ele está na praia. Só que os discípulos naquela distância, ou por alguma razão, não o reconheceram. E diante daqueles que sofriam a perda, que sofriam da solidão e até mesmo este sentimento que poderia haver em Pedro por ter negado, diante desses, a forma que Jesus se refere a eles é dizendo: filhos, vocês têm aí algo para comer? E eles responderam que não. Pode passar. E ele disse: então lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes encontrados naquele momento. E o discípulo a quem Jesus amava, irmãos, aqui é João, que narra essa história. Eu fico tentando imaginar. Minha mentalidade aqui, às vezes, muito fértil, mas eu imagino assim, ó. Espera aí. Vou tentar me colocar no lugar de João. Espera aí. Está pedindo para a gente jogar a rede. Lado direito do barco. Lado direito do barco. Jogamos. Agora, a rede está lotada de peixe. Espera, isso me lembra alguém. Isso me lembra uma história. Isso me lembra um milagre que eu já vi. Alguém estava atento. João estava atento. E João, para mim, eu até conversava com a galera do MAG, para mim João virou para Pedro assim, foi meio baixinho, falou: Pedro, é o Senhor, o Senhor está lá. E o discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. E o que Pedro fez? Quando Pedro ouviu ele dizer isso, ele vestiu a capa, pois havia tirado a capa. E o que ele fez, meus irmãos? Leia comigo bem alto. O que ele fez? Ele lançou-se no mar. Pedro ouve que era o Senhor. Pedro o quê? Ele ouve que era o Senhor. Pedro escuta, e antes de reconhecer, antes de ter a noção exata de quem era, de reconhecer, Pedro acredita em alguém que viu Jesus. E Pedro se lança no mar. Pedro se joga no mar, ele se veste, isso é, eu já não vou mais ficar com vergonha, eu vou cobrir a minha nudez, eu vou para o mar. Ele pula ao encontro de Jesus. E aqui eu quero deixar uma lição muito importante para o seu coração, guarde isso, meu irmão e minha irmã. Você quer ser apaixonado por Jesus de verdade? Quer ser apaixonado por Jesus? Porque ser apaixonado por Jesus é estar atento aos irmãos que que conseguem, não perderam a referência de Jesus. Ser apaixonado por Jesus é estar perto de irmãos que estão enxergando Jesus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Essa é a bênção de fazermos parte de uma comunidade como essa. Ser apaixonado por Jesus é estar atento a irmãos que estão enxergando Jesus, que não perderam a referência de Jesus, porque o texto vai dizer que o discípulo a quem Jesus amava, ele afirmou a Pedro: é o Senhor, e Pedro corre até Jesus. Ser apaixonado de novo por Jesus é encontrar Jesus quando por vezes nós perdemos ele de vista. E é por isso que você está aqui nessa noite. Eu entendo que é verdadeiramente por isso que nós, com toda a nossa limitação, e o pastor Fábio está ali, nós semanalmente estamos aqui orando, semanalmente querendo melhorar, mas é por isso que você também se reúne em uma célula, em um grupo menor, porque nós acreditamos que pode existir aqui entre nós, pastor Fábio, dois tipos de pessoa. Podemos ter aqui os Joãos, e eles existem, eles estão aqui, eles não perderam a referência, eles não perderam Jesus de vista, mas entre nós pode haver Pedros, que estão decepcionados consigo mesmo, estão entristecidos, estão se sentindo sozinhos, abandonados. Só que você que está aqui e que não perdeu Jesus de vista, é um João entre nós. Lembre-se, as pessoas precisam estar perto de você. Você precisa continuar mostrando para as pessoas aonde Jesus está. E tem gente aqui que eu conheço e que são ótimos Joãos para a vida desta comunidade. Mas você que está aqui e está se sentindo como Pedro,
ao menor passo, a um cochicho no seu ouvido, na direção de onde está Jesus, veste a tua roupa, se joga no mar e vai na direção de Jesus e abraça Ele com toda a força. Faça isso agora. Isso não deixa de ser o nosso papel aqui. Nós não ministramos aqui a palavra, pastor Fábio tem esse privilégio, eu tenho, pastor Ronaldo. Claro que a responsabilidade maior, ela está sobre o pastor Ronaldo, mas nós não estamos aqui na condição daqueles que são os melhores em tudo, não. Mas o Senhor nos chamou e nós lutamos, caminhamos com o Senhor diariamente para que sejamos como João. Eu sou um encorajador para a sua vida nessa noite. Eu estou querendo dizer para você, Jesus está aqui. E se você está se sentindo como Pedro, se joga, vai embora, vai na direção dele, faz o que for preciso para não perder mais Jesus de vista. Está fazendo sentido para a sua vida, meu irmão e minha irmã? Porque isso é ser igreja do Senhor. Nem sempre todo mundo está 100% bem, nem sempre todo mundo está 100% com Jesus exatamente no plano, como grande referência, mas temos os Joãos entre nós, que vem bem perto do nosso ouvido e fala, Jesus está ali, é o Mestre, vamos estar com o Mestre. Ainda que as coisas estejam difíceis, te impedindo de enxergar diretamente a Cristo, o texto fala que eles estavam a 90 metros da praia. Ao simples sinal da presença de Jesus, corra na sua direção. Esteja perto de pessoas que reconhecem a voz de Jesus. E quando você perceber isso, eu já vou ser repetitivo aqui, não tenha medo. Se jogue, se atire e vá na direção de Jesus. Eu tenho plena certeza que nenhum de nós aqui, em algum momento, negou a Jesus. É meio forte isso que eu vou falar. Eu tenho quase certeza que, sob ameaça, nenhum de vocês negaram a Jesus aqui. Sob pressão. Eu não creio aqui que alguns de nós possamos passar por essa experiência que existe em alguns países que há perseguição, sabe? Eu não acho que isso tenha acontecido conosco. Eu tenho certeza que nós não temos problemas em afirmar que amamos a Jesus, que seguimos a Jesus. Para quem nos perguntar, mas eu preciso te lembrar que nós não estamos aqui livres de sermos assaltados pelo brilho desse mundo. Nós não estamos aqui livres de sermos assaltados pela inclinação da nossa carne, pelos nãos que às vezes nós damos a Jesus por causa das nossas atitudes. Nós não estamos livres disso. Pela falta de fé, pela falta de esperança, como se Cristo estivesse distante, como se num encontro como esse Ele não estivesse aqui, como se Ele estivesse partido, como se a sexta-feira da crucificação fosse o ponto final da história, fosse o último momento da história, como se o domingo da ressurreição não fosse possível, e agora o que nos resta é sair correndo, fugindo pelos caminhos de Emaús da cidade, ou voltarmos ao passado, para um lugar de origem que não deixa de ser um lugar de vergonha, de complexo e de fracasso, mas a Bíblia diz para mim e para você nessa noite, que Jesus está na praia, meus irmãos. Ele está na praia. Jesus está lá no lugar do encontro. E olhe para mim, Jesus está aqui agora. Você crê nisso? Eu vou até tomar um gole d'água. Jesus está aqui agora, você crê nisso? Pense nisso. Recentemente nós tivemos um pastor português aqui que ele ministrou, e foi uma bênção a palavra dele, e ele compartilhava sobre a cultura em Portugal. E ele disse que quando você entra numa casa e o pão está partido sobre a mesa, você visita, pode se servir. Jesus é o pão. Nós estamos compartilhando agora desse pão. A presença do Senhor é real aqui nesse lugar. A presença do Senhor é real. Nós estamos reunidos em seu nome. Por mais que amamos esse endereço,
Por mais que amamos as pessoas que estão conosco aqui nessa noite, mas o que nos traz a este lugar é Jesus. E Jesus está aqui agora. E Ele está aqui da mesma forma que Ele estava com os discípulos. Ele não está aqui com palavras de repreensão. Ele não está aqui para nos repreender. Palavras que nos acusam por causa dos nossos fracassos, mas Ele está aqui com o braseiro. O texto diz, Ele está aqui com o peixe, com o pão, porque aquilo que Jesus pede de mim, de você, é aquilo que Ele mesmo nos dá. Jesus está aqui para nos oferecer tudo aquilo que nós precisamos. Jesus dá a Pedro a oportunidade de se secar. Pedro volta, vem para a praia, puxa o barco de volta, ele se seca. Ali, aquilo que Jesus pediu para aqueles discípulos, Jesus mesmo já forneceu. Não se esqueçam, Ele vira: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Mas quando eles vêm para a praia, o que tem ali, meus irmãos? Já tem uma fogueira, já tem pão, já tem peixe e já tem a presença curadora de Jesus, que estava prestes a restaurar a vida e o ministério de Pedro. Nós gostamos de contar a história a partir daqui. O encontro que Jesus tem com Pedro, as perguntas que Jesus faz a Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mas, meus irmãos, quanta beleza está nesses instantes antes. Aquilo que Jesus pede aos discípulos, Jesus mesmo oferece. Aquilo que Jesus pede a você, é Ele mesmo que te dá a condição de oferecer. O que está te faltando? Para que você volte para este lugar de comunhão. O que está te faltando para você, talvez um João entre nós, para que você brilhe ainda mais no meio desta comunidade, apontando para onde Jesus está, para que mais e mais pessoas venham o conhecer, se lançar no mar e voltar para este lugar de comunhão, porque Ele nos chama para sermos estes que reconciliam as pessoas com o Senhor. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui no meio de nós. Ele está aqui, com a fogueira. Ele é o fogo que nos aquece. Ele está aqui, sendo pão, sendo a refeição para que a gente seja fortalecido no nosso corpo. Ele está aqui, meus irmãos, chamando a comunhão, cada um de nós, revelando que ser apaixonado de novo e de novo e de novo e de novo por Jesus é a vontade dEle para mim e para a sua vida. Quantos querem verdadeiramente ser apaixonados por Jesus? Posso convidar você a fechar os seus olhos? Se você puder, todos vocês, feche seus olhos. Como você está? Porque enquanto o Senhor me levava a este texto, era a pergunta que eu fazia constantemente na minha casa. Era a pergunta que eu fazia aqui atrás, enquanto orava por esse encontro. Como eu estou? Será que algo me fez paralisar? Será que alguma coisa está me colocando em mim uma vontade de voltar para trás? O que eu preciso fazer para que esta chama de amor e de paixão por Jesus venha crescer? Que lenha é essa? Que lenha é essa? O que eu preciso pegar para que esse fogo não se apague? O problema de Pedro aqui era com ele mesmo. Este homem que volta para um lugar onde a sua memória era viva, porque ali Jesus o havia chamado, mas agora ele diz: eu vou pescar, só vou pescar. Vamos ver se tem peixe aqui. Talvez o seu problema seja com você mesmo. E algo te puxando para voltar para um passado que o Senhor te tirou de lá. O Senhor tirou você de lá.
Só que pela graça e misericórdia de Deus, você está ouvindo nessa noite que Jesus permanece lá. Ele está no lugar do encontro, Ele quer encontrar você. Ele está na praia. Ele está na praia. Talvez você seja um Pedro entre nós aqui. Cansado, decepcionado, desiludido. Só que agora você sabe que Jesus está aqui. Só cabe a você se jogar, se lançar no mar, ir na direção de Jesus e deixar Ele restaurar a comunhão com você. Só cabe a você, meu irmão e minha irmã. Talvez você seja um João aqui. Alguns eu conheço. Alguns eu estou olhando agora, um João. Há mulheres aqui que são como João. Mulheres de Deus, como João. Existem pastores desse ministério como João. Líderes de célula deste ministério como João. Ministros de louvor, de música, como João. Que só precisam lembrar deste lugar. Precisam lembrar quem são. Precisam lembrar que eles ainda têm a referência, eles estão enxergando Jesus. E que nesse lugar eles podem servir como tochas. Que neste lugar eles podem servir como aquilo que ajuda as pessoas a enxergar Jesus. Levanta Joãos entre nós, Senhor. Levanta pessoas que não perdem Jesus da referência. Levanta homens e mulheres, levanta mesmo. Não deixa morrer o sonho ministerial. Não deixa morrer o desejo pelo serviço, pelo pastoreio. Levanta pessoas apaixonadas por pessoas. E que tem tanta referência de onde Jesus está, que tudo que elas vão ter mais prazer na vida é dizer: lá, o Mestre está lá, o Senhor está lá, pode se jogar, pode ir na direção dEle, porque a tua comunhão vai ser restaurada. Vá e não tenha medo. Faz este milagre, Senhor, no seio desta comunidade. Faz isso, Senhor, porque amanhã e depois de amanhã mais Pedros vão entrar por aqui. Mais Pedros estarão em nosso meio, mas os Joãos precisam estar atentos. Os Joãos precisam estar atentos para mostrar o caminho. Jesus está lá. E hoje eu posso dizer com todo o amor do meu coração, meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se você crê que Jesus está aqui, fique em pé no seu lugar. Coloque as mãos assim no seu coração. Respire um pouco. Deixa o Espírito Santo falar com você. Obrigado, Senhor. Oh Deus. Perto quero estar. Sim, Senhor. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Amém. Sim, Senhor. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. É isso.
Levante sua voz e declare: te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos declarar esta canção do início. Diga: perto quero estar. Perto. Perto quero estar. Que essa seja a nossa oração. Junto aos seus pés. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, sim, eu quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Diga isso bem forte: não sou apenas servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Estenda suas mãos e declare: te louvarei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente as nossas vozes declaremos: te louvarei. Vamos lá, comunidade. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Continue com as mãos no seu coração. Pai amado, Pai amado, ó Senhor, dono de toda a verdade, aquele que nos leva à verdade que liberta, reaviva a paixão pelo Teu Filho Jesus em nosso coração, reaviva esta paixão em nossas vidas, fortalece-nos, Senhor, na comunhão, que possamos, Senhor, a despeito da condição da nossa vida agora, ainda que aqueles que estão te enxergando, ainda que aqueles que não perderam a referência, ou aqueles que estão, Senhor, desanimados, querendo desistir, sofrendo, Senhor, se culpando, independente dessa condição, aviva a Tua paixão nos nossos corações. Aviva a Tua paixão para que podemos, Senhor, apontar a referência. Aviva a Tua paixão para que possamos nos lançar no mar da graça, nos lançar no mar onde o Senhor está e não mudarmos mais, não mudarmos a direção, abraçarmos a Ti, abraçarmos o Teu coração manso e humilde
E Senhor, para que possamos deste lugar de desconfiança em nós mesmos, para que sejamos plenamente restaurados. A tua história é tão linda, Senhor, a Bíblia é tão maravilhosa. Ela vai mostrar que este mesmo Pedro, com a comunhão restaurada por Jesus, cheio do Espírito Santo, se levanta, prega o Evangelho, e tantos entregam a vida ao Senhor. A sua sombra o curava, a sombra deles curava as pessoas, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor tem a nossa história nas tuas mãos. Senhor, muda a condição daqueles que reconhecem nessa noite, que estão cansados e desanimados, que ao falarmos de Jesus, ao partirmos Jesus nesta noite, eles possam se jogar neste mar de graça, fazer o que for preciso, e ver a comunhão ser restaurada, que eles te busquem de todo o coração, que eles te amem de todo o coração. E aos Joãos, faz arder ainda mais paixão pelo teu nome, Senhor. Que eles não desistam, que eles não andem para trás, que eles não se desviem, que eles mantenham o foco, o olhar firme, firmados com o olhar em Jesus, o nosso prêmio, o nosso destino, o dono de tudo que temos e de tudo que somos. Levanta referenciais nesta comunidade. Dá-nos a nós como pastores, dá ao pastor Ronaldo, a toda a equipe pastoral, dá a nós, Senhor, uma visão espiritual, estratégica, que possamos enxergar estes referenciais, colocarmos esses irmãos do nosso lado e deixarmos, Senhor, deixarmos o nosso coração e os nossos ouvidos ouvirem eles dizer: Jesus está ali, vamos, Jesus está ali. Obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Obrigado porque é noite de restauração, é noite de ajuste, de conserto para o nosso coração, para mostrar que a nossa evolução e o nosso crescimento na caminhada contigo, ela é de glória em glória, é de vitória em vitória, é sempre mais, é tudo que recebemos do Senhor. Aviva a tua paixão nos nossos corações, é em teu nome que oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe vocês.